Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Deus colocou uma palavra no meu coração, ministrou ao meu coração. O Espírito Santo de Deus me chamou para ir mais fundo. É tempo de ir mais fundo. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês. Que é tempo de ir mais fundo, sairmos do raso, sairmos de um lugar onde nós temos controle, onde colocamos os nossos pés no chão, onde podemos passar andando, caminhando. Não, Deus está nos chamando para irmos mais fundo. Mergulhar em sua presença, mergulhar em sua palavra, mergulhar em obediência, mergulhar em revelação, mergulhar em unção, onde nós não conseguimos mais passar andando ou a nado, porque nós vamos mergulhar em sua presença, mergulhar no rio do Senhor, mergulhar onde só há espaço para nos rendermos e nos entregarmos por inteiro à sua presença. E esse é o chamado que Deus tem para as nossas vidas. É tempo de mergulharmos na presença de Deus, é tempo de mergulharmos na palavra de Deus, para que nada mais venha nos satisfazer, nada mais venha tentar preencher o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Apenas a palavra de Deus, apenas o Espírito Santo de Deus, apenas uma paixão, uma devoção pela presença de Deus. E esse é o chamado de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. E o texto que Deus colocou no meu coração está em Ezequiel, capítulo 47, do verso 3 ao verso 5. E diz assim a palavra de Deus: à medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E essa palavra é muito conhecida por nós cristãos, porque fala de mergulhar na presença de Deus. E existem pessoas que, primeiro, elas vivem águas nos tornozelos, ou seja, no raso, um relacionamento superficial, uma leitura da palavra superficial, uma vida de devoção superficial. É aquela pessoa que vai à igreja no domingo, mas volta mais vazia do que foi. E existem aqueles que até vão um pouco mais fundo, com águas nos joelhos. E existem aqueles que vão mais fundo ainda, com águas nos ombros, mas existem aqueles que decidem ir para águas mais profundas, mergulhar na presença de Deus, no rio do Senhor, onde não é possível controlar, mas apenas confiar, apenas se render e entregar-se por inteiro. E assim a nossa vida tem que ser com Deus. Nós não podemos nos contentar com águas que vão nos tornozelos, experimentando um pouco da presença de Deus, um pouco da palavra de Deus, um pouco da oração, mas na verdade não conhecem ao Senhor. Nós não podemos apenas querer Deus e não perder o controle da nossa vida. Outros avançam para águas nos joelhos. Existem mais entrega, mais dependência, mais busca, mas ainda há áreas na vida que sofrem alguma resistência. O Espírito Santo de Deus está chamando essa geração para águas profundas. Você conhece aquele cristão que ele é raso no seu relacionamento com Deus. Ele é cristão na igreja no dia de domingo, mas na semana ele está distante do Senhor. E Deus ele está nos chamando para um lugar de rendição e de entrega total a Ele. Nós não podemos ficar na superficialidade, nós precisamos estar dispostos a mergulhar na presença de Deus, porque nas águas profundas não existe espaço para religiosidade, não existe espaço para aparência. Nas águas profundas tudo o que resta, tudo o que tem é a presença de Deus, onde você não tem controle, onde você não pisa no chão, mas você se entrega em confiança e fé
ao Senhor. Existe muito mais do Senhor para as nossas vidas, existe muito mais de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos nos contentar com o raso, nós precisamos mergulhar na presença de Deus. E o Senhor te pergunta nesse momento em que nível de comunhão você tem vivido com Ele, que tipo de relacionamento você tem vivido com Ele. E Deus ele te chama não apenas a refletir sobre o seu nível de comunhão, mas que você também possa pedir ao Espírito Santo coragem para abandonar a superficialidade e avançar para águas mais profundas. Deus ele quer ter um relacionamento de intimidade conosco, e é isso que eu sempre venho falando aqui nesse perfil, que Deus ele não quer algo superficial. Deus ele quer que possamos buscar a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa verdade, com toda a nossa entrega, a nossa rendição. Isso é o que o Senhor quer, é isso que nos faz ser diferentes, é isso que nos faz ser cristãos, apaixonados pela presença de Deus, não apenas de forma superficial, não apenas de forma visitante, não podemos ser apenas visitante da presença de Deus, nós precisamos mergulhar na presença de Deus, estar submerso no rio do Senhor, e nós precisamos orar isso diariamente, para que Deus venha nos atrair à presença dEle, que Deus venha nos atrair à leitura da palavra, que Deus venha nos atrair a orar, que Deus venha nos ajudar a orar. O Senhor não apenas nos chama, nos convida, mas Ele também nos ensina, Ele também intercede pelas nossas vidas, até com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos viver mergulhados na glória do Senhor. Nós precisamos viver mergulhados no rio do Espírito Santo. Nós precisamos viver mergulhados na graça de Jesus, buscando conhecer ao Pai dia após dia. Precisamos mergulhar, sair do raso, não nos contentar com o raso, mas mergulhar no rio da presença de Deus. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E Ele nos diz nesse momento que é tempo de ir mais fundo, é tempo de mergulhar na presença dEle, é tempo de conhecer o Senhor face a face, é tempo de orar mais, é tempo de ler mais a palavra de Deus, é tempo de ter um tempo de dedicação, de devoção ao Senhor. E é isso que nos faz ser diferente. É isso que nos faz, é isso que nos transforma diariamente, a presença de Deus. Quando nós estamos focados na presença de Deus, quando nós estamos mergulhados na presença de Deus, nós vencemos o pecado, nós vencemos a inconstância, nós somos curados, nós somos transformados, nós somos libertos, porque a presença de Deus é que faz a diferença nas nossas vidas. É a sua presença, é a sua glória, é a sua unção que faz diferença nas nossas vidas. E não adianta sermos apenas visitantes, porque na visita nada acontece. Na visita a cura não acontece. Como que Deus vai se manifestar, como Deus vai manifestar a sua presença, o seu poder em um lugar onde não há fé, onde não há relacionamento, onde não há intimidade? Deus se faz presente quando nós buscamos conhecê-lo face a face. Porque Deus ele tem uma exigência, e essa exigência é a fé. E tudo o que nós precisamos é da graça de Jesus. E nós já conquistamos a graça de Jesus no seu sacrifício na cruz do Calvário, onde o véu foi rasgado e não há nada que nos separe da presença de Deus. Hoje nós temos livre acesso à sala do trono, porque o véu foi rasgado. Jesus, quando entregou sua vida, Ele separou a nossa vida para que possamos viver para Ele. Quando Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, a única coisa que separava, aquele véu que separava, já não separa mais. E Ele nos chama nesse momento para mergulharmos, para buscarmos a Ele face a face. Deus chamou o povo para subir o monte, mas o povo teve medo. E apenas Moisés subiu ao monte para ter um encontro com Jesus, para ter um encontro com o Senhor, para ter um encontro com a presença de Deus. Mas o chamado, o convite de Deus é para todos. A vontade de Deus era que todos subissem ao monte, mas por causa do medo, o povo disse: vai tu, Moisés, sobe tu, Moisés, e o que o Senhor te falar, tu fala
para nós. E Deus nos chama neste momento a subir o monte, a nos encontrarmos com Ele face a face, a vencermos o medo que nos afasta da presença de Deus e subirmos com fé porque o sangue de Jesus nos justifica. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário nos lava dos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados. Nós somos perdoados, nós somos renovados, restaurados, transformados pela presença de Deus. E é mergulhados nessa presença que a nossa vida é transformada, que nós recebemos a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades, que nós recebemos libertação daquilo que nos aprisiona, dos vícios, dos pecados. É por meio da presença de Deus que a nossa vida é restaurada e tudo se faz novo. E o convite de Deus é: venha e mergulhe em minha presença, venha e mergulhe no meu rio, onde você vai ser limpo, onde você vai ser purificado, onde você vai ser transformado, onde você vai ser restaurado. Essa é a vontade de Deus, que não sejamos apenas um visitante, mas sejamos quem vive mergulhado na glória de Deus, no rio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Deus não está nos chamando apenas para molhar os pés, mas está nos chamando para mergulhar em sua presença. Sim, queridos, Deus nos chama neste momento para vivermos em um relacionamento íntimo, vivermos buscando a face de Deus, vivermos em um relacionamento face a face com Deus, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da consagração. Essa é a vontade de Deus. E esse é o convite de Deus nesse momento para as nossas vidas. Entenda isso, queridos, que Deus tem um momento especial para você. Deus, Ele está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele, não com águas rasas, mas em profundidade. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. E neste momento queremos te dizer, Senhor, que não queremos ficar no raso. Queremos conhecer o Senhor face a face. E a glória da nossa vida, Senhor, é te conhecer. Por isso, Pai, nos atrai a Tua presença. Por isso, Pai, nos atrai a leitura da palavra, nos atrai a consagração, Senhor. Se revela a nós, revela o Filho a nós. Sim, meu Deus, que possamos te conhecer face a face, Deus. Nós precisamos te conhecer face a face. Não esconda de nós o teu rosto, não esconda de nós a tua revelação, Senhor. Mas ministra aos nossos corações. Sim, Deus, queremos um relacionamento contigo, um relacionamento de intimidade, Pai. Por isso te pedimos, vem, Senhor, e nos atrai à profundidade. Em nome de Jesus te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem e nos restaura, nos transforma, nos cura, nos liberta, Senhor, porque precisamos de Ti. Somos pobres, cegos, nus e miseráveis e dependemos totalmente do Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos entregamos por inteiro a Ti, Pai. Nós queremos, Deus, ser purificados pelas Tuas águas. Sim, meu Deus, queremos mergulhar no rio de água viva. Por isso te pedimos, Pai, neste momento, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, que você possa receber essa palavra com fé, que você possa colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. Em nome de Jesus, deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de me seguir, porque frequentemente, diariamente, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.